terceira edição das Conversas de Barbearia e a última do ano 2016. É com esta que vamos encerrar mais um ano, quer dizer, o primeiro ano, um pouco mais do primeiro ano deste formato de Conversas de Barbearia. E obviamente teríamos de fazer um balanço do ano 2016 com o melhor e o pior em relação àquilo que habitualmente falamos aqui a nível local, nacional e internacional. Logicamente, e como estamos em época de festas, logicamente vamos endereçar a todos os nossos telespectadores a mensagem de Natal nossa, como é óbvio. E para isso, e como estamos em época de festa de Natal e prendas, que há muitas dúvidas ainda em relação ao que é que podemos comprar, nós vamos também dar aqui uma achega para que possam adquirir as últimas prendas de Natal antes do dia 24. Nós estamos a gravar na quarta-feira, portanto 2 dias antes da loucura da Noite da Consoada, e por isso acho que ainda chegamos a tempo, porque o vídeo vai ser colocado no blog e nas redes sociais na quinta-feira. Posto isto, um balanço, portanto vamos fazer uma pequena tertúlia em relação àquilo que consideramos o melhor e o pior do ano 2016. A nível local, Nuno, começo por ti. O que é que consideras o melhor e o pior a nível local que possamos debater, de alguma forma, aqui nas conversas de barbearia? O melhor que aconteceu em Elvas no ano 2016 foi a conversa de barbearia. Bem dito. Depois, além disso, eu acho que 2016 considero que tivesse sido um ano positivo para a cidade de Elvas. Pode não ter havido ainda o reflexo imediato daquilo que podem ser alguns benefícios que podem advir, mas pelo menos há uma esperança que se vislumbra no horizonte, que de alguma forma nos faz terminar este ano com alguma expectativa daquilo que possa vir aí. Refiro-me concretamente a algumas unidades que estão anunciadas que serem criadas e abertas em Elvas nos próximos meses ou no primeiro semestre do próximo ano. Falo de algumas superfícies comerciais, de algum hotel que está anunciado. Falo inclusivamente das declarações recentes de António Costa em Sines, que confirmam o avançar das obras da linha ferroviária entre Sines e o Caia, o que também de alguma forma nos dá a perspectiva de, não digo a curto prazo, mas pelo menos a médio, de que haja alguma alternativa profissional, alguma oferta de emprego para a nossa região. Ou seja, para uma cidade que tendencialmente tem a taxa de desemprego mais elevada do distrito, perceber que de alguma forma, por pouco que seja, isso possa estar a ser invertido e a ser corrigido, acho que eu dou-lhe nota positiva, a nota mais positiva do ano. A mais negativa, ou a parte menos boa, se calhar assistimos à questão do turismo, que eventualmente poderá ainda ter muita coisa a acrescentar. Não digo com isto que seja uma componente negativa ou que esteja a correr pessimamente mal, mas nitidamente podia correr melhor. Nós falámos aqui ao longo do ano da questão das caravanas, atrás do Aqueduto da Amoreira, a questão dos monumentos que não estão devidamente garantidos do ponto de vista de recursos humanos para fornecer a quem nos visita toda a informação necessária. Também identificámos aqui algumas oportunidades de maior dinamismo, de maior colagem com outras cidades vizinhas, inclusive com Badajoz. Ou seja, nós identificámos várias oportunidades aqui ao longo de um ano que, efetivamente ou infelizmente, não vimos ainda concretizadas. Vimos elas a ser procuradas. Noto também como uma nota muito positiva a alteração de mentalidades que aconteceu na vertente comercial. Ainda no passado sábado, agora estiveram abertos até à meia-noite, já foi a segunda vez no mesmo ano que houve uma predisposição daquilo que são os empresários do centro histórico de abrirem as suas portas, criarem dinâmica no centro comercial. Eu acho que, de alguma forma, a minha análise iria por essa vertente. Miguel? Eu só apanhando aqui o discurso do Nuno na parte do discurso do António Costa em Sines, saber que António Costa esteve particularmente bem quando refere que a segunda fase da abertura do segundo canal de sobrecontentores no Panamá está quase concluída, portanto são proformas, e, por engraçado que pareça, o Brexit poderá beneficiar da nossa situação. E porquê? Porque seria óbvio
e será óbvio que o comércio e os supercontentores e os navios se dirigissem a um porto mais ocidental, como é... Simples. Não, o inglês. Sim. Mas, obviamente, eles vão preferir um porto da União Europeia. E o primeiro, É simples. Sines. Boa. Sines, com o anúncio do lançamento do concurso no primeiro trimestre, dos comboios, que faz chegar os primeiros comboios com 750 metros. 750 metros dá... Não sei quantos comboios são por dia, mas cada comboio desses dá um movimento de 70 caminhões. Se forem 4 comboios por dia, vezes 70 caminhões, a movimentação é muito grande, precisa de pessoas para trabalhar. Lógico. A nível de trabalho direto será grande, a nível de despachantes, porque a mercadoria não vai ser chama importação de outros países fora da União Europeia. Exatamente, e a fronteira não vai estar em Sines, mas sim vai estar aqui. Portanto, toda a parte aduaneira vai ser feita aqui. Eu acho que é muito importante, e acho que é um trunfo que não podemos largar. E vamos estar à espera que tudo nos corra bem, que todo este somatório de situações que se encaixem uns nos outros, e que o puzzle e que o interior por uma vez consiga vencer. Concordas com o Nuno em relação à parte negativa, Miguel? Concordo, faltou-lhe explicar o São Mateus Old School. Também foi uma parte negativa, porque considero que sim, de tudo aquilo que ele referiu, faltava, em minha opinião, só acrescentar o São Mateus Old School, porque realmente eu gosto muito do Old School, mas nem tanto ao mar. Mas nem é São Mateus. Não, é São Mateus não. São Mateus não. Podemos ter o Old School modernizado, que não deixa de ser Old School. A nível das tatuagens isso existe. Não andamos a fazer tatuagem com a cana, como faziam há 2 ou 3 mil anos nas ilhas do Pacífico, que foi quem começou, mas hoje temos máquinas e fazemos as mesmas tatuagens do mesmo tipo, modernizamos a coisa. Que a tatuagem seja um exemplo, já está de moda. Exatamente. João? Quanto ao positivo de Elvas em 2016, confesso que assim à partida teria uma certa dificuldade em defini-lo, porque foi um ano que eu considero de transição, claramente a vários níveis. Concordo com aquilo que o Nuno disse, que a expectativa de que, pelo menos neste ano que está à beira de começar, se possa concretizar. Já há uma intenção, e as intenções são boas, mas também, há como quem diga, de boas intenções está o inferno cheio. Enquanto eu sou muito, neste aspecto, sou muito pragmático, obviamente que já todos, porque foram dados passos muito significativos, todos acreditamos e que será um processo irreversível a construção de uma nova unidade hoteleira de grande qualidade em Elvas. Também o recente anúncio de uma outra grande superfície comercial da área do bricolage, a que se poderá associar eventualmente uma outra do grande retalho. São notícias positivas, mas que vamos ter que esperar para ver. Portanto, elegendo, sim senhor, com positiva expectativa, mas fica sempre que as expectativas às vezes podem ruir como castelos de cartas, não é? Mas eu não quero ser pessimista, nem longe de mim, até porque sou daquelas pessoas quando o copo está com metade do líquido, eu vejo meio cheio, não meio vazio. Portanto, acho que sim, que é positiva a criação de expectativas, é positiva, porque já há passos muito significativos, se não os houvesse seria obviamente muito pior. Claro. Mas considero que 2016 foi um ano para Elvas que não trouxe nada de particularmente positivo. E aqui entronca exatamente no meu pior de Elvas. O adensar do estado de cortar quase à faca, não é o Estado da nação, obviamente, mas este adensar de radicalizar posições ao nível, e estamos à beira de um ano em que vai desembocar com as autárquicas daqui a sensivelmente 9, 10 meses, mas este clima de troca de acusações que já se começou a assistir, para mim, numa altura em que a cidade, o concelho e a população precisavam de pacificação, de calma, tranquilidade, de sentar e pensar o que vai ser o nosso futuro. Temos sobre a mesa
estas linhas mestras de desenvolvimento, turismo, o que é que vamos fazer, o comércio, que volta é que lhe pode ser dada. Assistimos todos a um extremar de posições de quem já está atualmente em responsabilidades na vida local, a nível político, sobretudo a nível político, é disso que estou a falar, Claro. que depois podem radicar essa tal radicalização, esse extremar de posições, que pode levar a que 2017, quando, se Deus quiser, aqui estivermos daqui a sensivelmente um ano a fazer o balanço, possa eventualmente dizer assim, nós tínhamos razão, espero bem que não a venhamos a ter, não é? Mas no meu caso concreto, tem muito. Para mim, o pior a nível local foi mesmo este extremar de posições, que já tinha começado, aliás, em 2015, mas que se adensou e que tem, na minha opinião, ainda perspectivas de piorar bastante nos próximos meses. Portanto, este clima não interessa a uma cidade pequena, a um concelho despovoado como é o nosso, porque pronto, somos aquilo que somos, não é? Nesta altura, criar clivagens, criar divisões, a começar lá de cima, por quem dirige ou quem se candidata a dirigir os destinos do concelho, que depois podem ter ramificações no movimento associativo, extremam-se posições. Portanto, a esse nível, acho que claramente para mim foi o pior. Foi este clima de... Eu não queria usar Guerra Fria, porque é um termo muito pesado, nem chega a tal, mas este conjunto de situações com origem na Rua Isabel Maria Picão e naquelas forças político-partidárias de opinião que gravitam em torno já do próximo ato eleitoral, parece que não é um bom augúrio. Daí que o melhor para Elvas, partilho, repito, a opinião do Nuno, a gestão das expectativas, que pode efetivamente conduzir a um 2017 mais positivo, mas por enquanto são expectativas, portanto vamos dar o benefício da dúvida e acreditar que aquilo que já está anunciado se vai concretizar, mas simultaneamente entronca no pior, que é a radicalização do discurso político e social em Elvas. Eu estou de acordo convosco em relação à parte positiva, porque efetivamente foi um ano. Concordo com o João que, digamos que não houve nada assim de especial, mas que realmente surgem aqui motivos para termos uma esperança num futuro a curto e a médio prazo para a nossa cidade, em que a gente possa sorrir de alguma maneira. E desculpa Pedro, só ocorreu-me agora isto, como se costuma dizer, as conversas são como as cerejas, e agora entram aqui noutra coisa, que o Nuno também já referiu. Renovação, outro aspecto pode ser positivo na revitalização das mentalidades em Elvas ao nível do comércio. Aquele evento de setembro, do Elvas... Elvas fora de horas. Foi muito positivo, que depois acabou por entroncar neste Elvas Natal, do último sábado, se bem que fiquei um bocado entristecido porque notei que houve uma perda dela, talvez porque as coisas desta vez não foram devidamente não foi e acho que... A meteorologia não ajudou, mas já sabemos que é isso era dezembro óbvio, seria um isso era óbvio. Eu acho que foi a temperatura também que afugentou. Sim, foi talvez muito em cima do Natal. Alguém me dizia, eu já tenho Não, mas eu discordo que seja muito em cima do Natal. Eu acho que é o timing correto. Faltou talvez tanta promoção como... Talvez. E eu acho que de alguma Talvez. forma também quis aproveitar a dinâmica que já todos reconhecemos e até em edições anteriores, que o presépio ao vivo acaba por constituir o centro histórico deste país. E até julgo que quando cheguei à cidade no final da tarde antes do presépio ao vivo estava muito movimentado, coisa que me surpreendeu. A esse nível eu não estava cá nesse dia, mas penso que, e pelos relatos que eu vi, unânimes, que este ano, dia 8 de dezembro, terá sido assim um daqueles dias para recordar, porque voltou Elvas a ter já o outro ano a tinha sido assim. movimentação. Este ano sabes que os feriados coincidiram, foi uma terça-feira e uma quinta, e os espanhóis fizeram a semana de férias. Sim, Foi. Eu acho que não foi só o dia 8, acho que foi toda a semana. Durante essa semana foi uma semana Foi um forte. bocadinho de revivalismo da década de 80. Exatamente. Eu acho que a edição, obviamente, se calhar para quem abriu a porta e não fez nunca negócio, será comparável ao Sim. verão, porque no verão, evidentemente, o tempo convida que as pessoas venham à rua, agora com frio e tal. Mas que fique bem ciente, para mim, é um aspecto também claramente, e penso para nós também. Não, mas é importante aquilo que ele disse, que as dinâmicas já estão a ser outras, E o e que a é- própria mentalidade o do que é certo é que comerciante também já eu está recordo que, a mudar, e isso é bom. tendo esta edição pouco tempo de vida ainda, nós estávamos aqui a comentar o fenómeno das árvores de Natal do ano passado. Sim. E registávamos com algum agrado que havia aqui alguma alteração comportamental. Exato. O que é certo é que passaram 365 dias e não só se mantém essa política, como ainda se intensifica. Com um sucesso, como o João frisava no início de setembro, com a Elvas Fora de Horas, que foi um sucesso que ninguém questiona, e
repete-se a edição das árvores de Natal. Não sei se repararam, mas Évora também vai ter umas árvores de Natal este ano. Que é sempre que significa que nada neste mundo global acontece por acaso. E as boas ideias seja, são... neste As boas caso, ideias são somos nós a marcar uma tendência. aplicáveis, sem dúvida. Somos nós a marcar a tendência. Significa que foi uma prática Claro. bem conseguida. Este ano, julgo ter percebido que não só foram as escolas ou as instituições de ensino do Conselho a participar, como também algum registro na terceira idade, o que mais ainda envolve a sociedade e faz um movimento conjunto de registar pela positiva. Eu acho que se está no bom caminho e que também é um ponto muito forte do ano de 2016, que se quer ainda mais forte em 2017, será este. Obviamente, desde que a classe política também, como o João Frisado vive bem, o permita e o potencie. Era isso que ia falar. Os para atores que E determinam. porque são vasos comunicantes, desde que o movimento, lógico. desde que a vertente política também não quer dizer que seja como o Estado de Providência que esteja a colocar a mãozinha em cima, mas Nem se sequer não isso, houver, nem sequer isso. se não sentir, se o setor comercial, que quer queiramos, quer não, é um setor que em Elvas tem um peso, continua apesar de todas as vicissitudes a ter um peso fundamental, se não sentir esse apoio, esse ombro amigo, digamos assim, de quem está na rua Isabel Maria Picão, desmotiva, obviamente, e todos sentimos. Portanto, está aqui a tal questão dos vasos comunicantes, como eu dizia há pouco, se houver efetivamente interesse e se quem está no terreno, nomeadamente na área comercial, a atual associação empresarial, sentir que tem o apoio para as suas iniciativas, porque tem que ser sempre em fomento de parcerias do poder político e do movimento associativo, até inclusivamente, sente mais vontade de continuar. De outra forma, esmorece, as coisas são cíclicas e já que está este trabalho pela positiva a ser feita, por parte de quem tutela a associação empresarial e que está a ter, ao que parece, um respaldo dos comerciantes da classe, pois é positivo que assim continue a ser. Eu, para concluir, apenas, pronto, em relação à parte positiva, pois acho que somos mais ou menos todos unânimes em relação a isso. A parte negativa, ou seja, o aspecto mais negativo em relação a 2016 é mesmo o arranque, para mim, o arranque das divergências que existem a nível político e que só podemos esperar um 2017 até às eleições bastante complicado. Não era isso que nós desejávamos, já falámos disso várias vezes e continuaremos a falar com certeza, de que com tantas coisas que podem ser muito boas e positivas para a nossa cidade, que finalmente o marasmo em que estávamos inseridos já há décadas para cá pode sofrer um abanão significativo com aquilo que vocês falaram em relação aos comboios de mercadorias, a própria situação do turismo, que também tem que ser pensada por parte de bastantes intervenientes, como também já falámos. Penso que estamos num ano determinante e que coincidem com uma eleição. Esse é que vai ser o grande problema. É que vão lutar para chegar à cadeira do poder, seja a que preço for. E isso é que me choca bastante e que esperemos, evidentemente, que nos enganemos e que realmente eles, nas campanhas políticas e as várias listas candidatas às autárquicas de 2017, ponderem aquilo que pretendem fazer e que apresentem soluções e não estejam a bater no adversário. Posto isto, fechamos o local. Nacional, Miguel, o melhor e o pior para Portugal em 2016, segundo a tua perspectiva. O pior, vamos pegar um pouco no que acontece a nível local, porque se nós aqui estamos a perspectivar que o ano que vem que haja mais intenção política ou partidária do que união propriamente dita pelo desenvolvimento da nossa terra, ao nível nacional a coisa também está assim um bocado. Ou seja, temos a geringonça de um lado, como eu não gosto que lhes chamem, mas como lhes chamam, e que até já os próprios já assumem porque é assim que lhes chamam. Pronto, e como disse o Primeiro-Ministro, geringonça, mas o que é certo é que funciona. Eu acho que todo o lavar de roupa suja que se assiste a nível nacional se está a refletir ao nível local. E nós estamos a ver todas as movimentações e toda a perspectiva política nacional está já com um olho posto, mas um olho posto bem grande,
nas autárquicas do ano que vem. Exatamente. Estamos a ver Lisboa como está, estamos a ver as negociações, retiras o apoio ao Presidente do Porto e nós apoiamos, a nível dos principais partidos da oposição neste momento. Estamos a ver os partidos da chamada geringonça que estão a se ingrar contra a vontade de muita gente e que muita gente se está a admirar e que depois muita gente critica, mas a opinião do Jerónimo de Sousa não era esta, a opinião da Catarina Martins não era esta, agora já estão a ceder. A política também é isso mesmo, Sim, sim. é a cedência de posições. Exato. E é necessário. É o diálogo, Claro. nem sempre é a guerra, porque se nós queremos que o nosso país siga em frente e para cima, se nós temos os dados desde a OCDE, a toda a gente nos analisa e que estamos realmente, que o incentivo, que o aumento do rendimento do contribuinte através daquilo que nos tinha sido, e aí vinco sempre, roubado pela Troika, o devolver desses direitos está a fazer com que as pessoas gastem mais e investam mais. Alguma coisa está a acontecer porque o comércio interno também dinamizou a economia, a macroeconomia, Sim, não sim. só a microeconomia, a nossa economia interna. Portanto, alguma coisa está a acontecer nesse sentido. Muita gente continua a dizer que não é o caminho a seguir. Eu acho, em minha sincera opinião, mas nós não vivemos num mundo perfeito, que as pessoas deviam pensar antes de falar. Deviam decidir se têm uma abraçadeira como o nosso capitão da seleção, que tem uma abraçadeira verde e vermelha com o escudo no meio e lutam por uma nação. Todas as oportunidades que nos estão a ser dadas agora, todo aquele subir, ainda que pouco, Sim. mas é subir, seja como for, que deem valor a isso e que se unam e que façam realmente com que o nosso país atinja patamares de outros tempos e que não haja mais problemas com a banca e que os contribuintes não tenham que pagar isso. Mas eu acho que o pior é mesmo a separação e a divisão extrema, o fosso, que não devia ser assim, o fosso que se pôs entre esquerda e direita. Isso... E o positivo? Ou o melhor? O melhor tem que apanhar nesta conversa e pôr realmente o funcionamento da geringonça, que contra tudo e contra todos está a partir para a aprovação do segundo Orçamento de Estado de 2017, com a resolução de muitos problemas que havia para resolver e sem afetar diretamente o produto interno bruto ou o bolso dos contribuintes. É positivo, sem dúvida nenhuma. É dito pelo nosso otimista Primeiro-Ministro, é dito pelas forças que o suportam, é dito pelo Presidente da República, eleito com o apoio das forças da oposição e de outra parte do país, não é? E acho que estamos a se ingrar num bom sítio e acho que é necessário que, quando há otimismo a mais, alguém refreie esses otimismos e quando há negativismo a mais, que alguém impulsione que temos que ir para a frente. Não posso deixar de referir que o ser campeão da Europa Sim, claro. é para mim Eu lembro-me ainda no outro dia, quando cheguei a casa para almoçar, liguei a televisão, era bem 1:45 e estava a ser entrevistado o Éder e repetiram mais uma vez aquele golo numa bancada em que atrás dele era só portugueses. Aquilo fez-me tremer como se fosse exatamente no momento. E acho que isso vai ser sempre Isto assim. vai ser sempre assim, nem que só ganhemos outra daqui a 50 anos, ou 20 ou 30. Este é nosso, ninguém nos tira. Muito João. positivo a nível nacional. Pela positiva, Portugal 2016 fica marcado por uma palavra que, na minha opinião, é importante e que vem um bocado ao encontro do que o Miguel acabou de dizer: estabilidade, Sim. tranquilidade, que foram proporcionadas por um governo que é como aquele doente a quem davam poucas semanas ou meses de vida e que acaba não só por sobreviver, como viver acima das suas melhores expectativas. Portanto, aqui tiro o meu chapéu, se o tivesse, porque eu fui dos mais críticos
Não há que escamotear, as imagens estão lá. Fui daqueles que mais criticou até aqui no seio das nossas conversas esta solução governativa, mas que, a meu ver, tem funcionado bem. Inclusivamente, há hoje, no dia em que estamos a gravar estas conversas, uma notícia que dá bem conta de como os partidos que suportam a atual maioria parlamentar, com o governo do PS, e o próprio PS, podem abstrair-se num momento de defesa de interesses nacionais. E é bonito, eu não tenho muita memória no nosso Parlamento isto ter acontecido muitas vezes. Eu estou a falar do quê? Há um projeto de um decreto de lei governamental que tem a ver com a área da justiça, não me perguntei muito bem concretamente o âmbito, não vou escalpelizá-lo, que desceu ao Parlamento para votação. E foi o próprio PS quem votou negativamente aquela proposta de diploma que vinha do governo ao lado dos partidos da oposição, da dita oposição, PSD e CDS. Portanto, está aqui um saudável exercício da democracia, como não estávamos, infelizmente, há um limpar de ambiente a que não é alheia a eleição para o cargo de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, 2016 fica também por ser marcado por um presidente que é um paradigma completamente diferente. Tínhamos tido um presidente Mário Soares, a propósito, todos desejamos, obviamente, dentro das vicissitudes da sua idade e da doença, também se recomponha, porque é uma figura da democracia, do Portugal do pós-25 de Abril, Portugal democrático, mas voltando atrás, para dizer que, efetivamente, pela primeira vez, Portugal tem inquilino do Palácio de Belém, que vai ao encontro do que é o sentimento das pessoas. Às vezes podem dizer, mas ele desdobra-se demais. Mas afinal, que mal é que isso tem? Se estiver às 10 da manhã a vender agendas do IPO e às 4 da tarde a abraçar velhinhos, é essa proximidade, essa política de afetos. E afinal, ele está a ser igual àquele Marcelo que nós conhecíamos antes de ocupar a presidência. Portanto, para mim, Marcelo Rebelo de Sousa é a figura do ano 2016. Portanto, pela positiva, esta palavra que eu fiz, estabilidade, foi importante também para atingir metas que hoje em dia estamos claramente a assistir. Portanto, é fundamental. Portanto, esse nível, Portugal teve um 2016 positivo, tranquilidade. E depois, claro, até os ventos do desporto, e do desporto em particular, ajudaram, com uma conquista ímpar, que eu não acredito, o tempo dirá, que voltemos tão depressa por aqui. Não acredito, muito me surpreenderei, mas isso cá estaremos para ver. Daqui a 2 anos não acredito, não, Pedro, mas pronto, obviamente todos os sonhos são legítimos, todas as aspirações são legítimas. Aqui uma pergunta muito simples, porque cargas de águas é que não podemos aspirar a ser campeões do mundo, sendo campeões da Europa. Tudo bem, claro, obviamente sim. O Sporting está mal. Claro. Não, mas, independentemente disso, pronto, obviamente o ano fica marcado em Portugal, por este orgulho que foi, e como dizia há bocado o Miguel, o inchar no bom sentido da palavra, deste sentimento de Portugalidade, de pertença, de sermos um país pequenino, mas um país que tem todas as prerrogativas, todas as condições para ser um exemplo no mundo. E faltava esta cerejinha, que era a questão do desporto, e o desporto de rei, termos um título de projeção, neste caso europeia, portanto já o conseguimos. Nesse aspecto, 2016 é um ano extremamente positivo. Estabilidade, e até o futebol veio ajudar a que nos sentíssemos bem como portugueses que somos. Não nos sintamos, mas há aquelas alturas em que tudo nos vai vir abaixo. Claro. E pela negativa, em Portugal, novamente o perpetuar da crise da banca. Estamos com um escândalo de caixas de depósitos, que para mim é mais um edifício que abana. Assistimos a pequenos bancos, ou mais pequenos bancos privados, a colapsar. Assistimos a um Banif, tínhamos assistido antes ao BPN, mas eram bancos, agora, quando a pandemia, já é pandemia, já nem sequer uma epidemia, quando a pandemia na banca chega ao Banco do Estado, com as confusões que geram políticas à mistura, com o diz que disse, com a entrega de declaração, não entrega de declaração, validou a não entrega, validou a entrega, afinal, esperemos também que, nesse particular, estas últimas semanas tenham servido para chamar à pedra a nossa classe política, porque a classe política tem que, naturalmente, gerar tranquilidade, calma, no único banco que é estatal neste momento, ou então das duas uma. Entreguem a CGD, Caixa Geral de Depósitos, ao domínio privado, e aí o Estado livra-se, entre aspas, porque já vimos, nem é bem assim também muitas vezes. De qualquer forma, para mim, claramente pela negativa, o prolongamento ad eternum da crise da banca, que este ano até chegou à banca pública. Ou seja, desculpa, a CGD é
enorme tempo de má gestão Exatamente. sem responsabilização. E depois soubemos Sim. agora coisas Sim. que o anterior governo teve, qual limpar uma casa para debaixo do tapete, Exatamente. para maquilhar inclusive os resultados das contas públicas. Isso é muito mau. Sim, sim, sim. Nuno. Eu acho que é curioso como o portuguesinho do fado triste, estamos aqui com dificuldade quase que a identificar em termos negativos e pela primeira vez em algum tempo que me recordo, estamos com diversos pontos positivos que destacamos, Sim, sim. que vão desde as políticas e inclusive gostava de acrescentar só o raciocínio que o Miguel fez do qual partilho, que ainda hoje foi anunciado que a taxa de desemprego voltou a descer, o que é um indicador positivo. Já não é só a conjuntura, como diziam, do turismo do verão. Sim. Também a economia cresce mais do que a própria OCDE previa, ou seja, são sinais da economia. E num dia em que o Primeiro-Ministro António Costa veio a público garantir quase que o déficit vai ficar abaixo dos 2,5%. Isso agora falo eu, como tu disseste há pouco, aguardemos para ver os Mas estão expectativas. Mas, Sim. obviamente, todos confiamos que assim Sim. seja e seria muito positivo para o país. O que é certo é que realmente, como o Miguel frisou, a tal geringonça que iniciou muito mal a sua gestão e com muitas dúvidas se havia coerência, se havia união, se havia políticas consentâneas com ideias tão divergentes, tem conseguido resultados. E sem sacrificar os contribuintes, como tu dizias. O que nos leva a concluir que o caminho existe, só que Que é possível. só é percorrido quando assim se entende. Exatamente. E aí é que talvez que ainda continua a haver uma separação entre aquilo que são políticas de direita e políticas de esquerda. Sim. E que incidem ou que penalizam determinadas áreas da sociedade. Por isso, o meu positivo, sem dúvida nenhuma, os resultados da economia e a gestão que está a ser feita e que esperemos que assim continue, das forças do governo. O ponto negativo que eu destacava, além de partilhar também dos vossos, mas acrescentando mais um, que vai um bocadinho cruzando aquilo que o Miguel também já tinha referido, é um pouco a falta de espírito nacional ou de um projeto a médio e longo prazo. E falávamos nisso antes de começarmos a gravar. Ainda hoje, lendo os jornais do dia de hoje, é anunciado a reabertura de alguns tribunais no interior do país, que eu, enquanto membro e cidadão do interior do país, saúdo com agrado. Claro. Dizia também na mesma notícia que as freguesias só não voltarão à configuração anterior se o PS não o desejar, o que significa que existem também conversas que podem caminhar para aí. O país não pode estar a ser gerido desta forma. Nós fechamos Em ciclos tribunais eleitorais. e encerramos ou reduzimos freguesias há 2 anos Sim. e agora voltamos a abrir. Estamos a Isto não é viver nada. em ciclos de O país tem legislatura que ter uma estratégia e um para foco a médio a prazo. médio e longo prazo. até. Enquanto muitas políticas de imediato vão sendo geridas por quem estiver no Por isso governo. contaria um bocado do que é. Temos uma Constituição inamovível, teve a última revisão em 80 e qualquer coisa, 83, só. É grande revisão. A grande revisão. Grande revisão. E o que é facto é que depois, quando há situações que mexem com o tecido administrativo, duram pouco tempo, tomam-se muitas vezes ao preço da ninguém leva. Agora vamos lá retomar É freguesias, por decreto. vamos lá retomar tribunais. Mas não há efeito, e concordo com o Nuno, não há que parece um estudo integrado, um mega estudo, que diga se efetivamente estamos a falar de uma medida para o imediato, para o populismo, ou estamos a falar de uma medida estrutural que efetivamente é importante a longo prazo. Mas por isso eu digo, e desculpa, e peço imensa desculpa estar a interromper, ao nível dos tribunais e com conhecimento de causa, a distribuição e a atribuição feita pelo anterior governo, pelo anterior ministério, foi completamente sem conhecimento de causa nenhum daquilo que estão a fazer. Acho que aí, desculpa, não te esqueças do que vais dizer, eu acho que aí foi o cortar o custos. A EITO. Sim, sim. Fosse como fosse. A EITO. Como o Miguel diz, a secretária, sem conhecer Exato. o Porque eu terreno. vou-vos dar o exemplo que eu vos dou, é o exemplo que tenho conhecimento e é o meu, é o daqui. Nós temos da que deveria ser a comarca delas, mas não é. Não é? Mas não é. É a instância central Sim. de Porto Alegre, que tem menos de metade dos casos que Elvas tem e que a maior a tem a seguir. Quer dizer, nós temos, infelizmente, Porque mais uma vez mais cortou- crime e mais situações Porque aqui mais neste uma vez lado, se cortou e temos que por, estar a gastar por dinheiro em preferências Porto Alegre. clubísticas, digamos assim, entre Então não nós. é. Então não Nem é. mais. Esse E corte peso não tem das que ser feito. localidades. Esse corte não tem que ser feito. Tocaste num ponto A de junção de discussão. freguesias, possivelmente, é importante de serem juntas e serem geridas, porque Mas tu tens esse, por exemplo, como tu disseste em relação aos tribunais, acontece a mesma coisa em relação às freguesias. Então tu achas que no Conselho de Elvas, Vila Boa e Terrugem tinham alguma vez Não, seis senhoras. fundidas numa única não freguesia? senhoras, não senhoras. São das duas maiores freguesias Não, que nós tínhamos. Temos freguesias mais pequenas, que não foram sequer unidas. E vão unir Vila Boa com o Terrugem. Não, E criam uma vamos fazer super ponta, freguesia vamos fazer no ponta. Conselho de Elvas. Hã? Vamos fazer ponta. Foi feita Foi mal feita, foi mal feita. Mas aí, e agora indo só para a parte que estávamos a falar da parte nacional, para depois partirmos para a internacional,
vocês repararam que Portugal foi um exemplo a nível da Europa, que com o resultado eleitoral deste e com o governo que temos, estamos a dar exemplo a toda a gente, porque o que se espera que venha da França é uma Marine Le Pen, o que se espera que venha da Alemanha com os últimos acontecimentos é um subir de uma extrema-direita. O que está a acontecer em Espanha é um horror, com notícias de corrupção ao nível de PPs locais, a corrupção está escrita e está documentada. Ou seja, nós, que éramos o pior, que fomos recuperados pela Troika, afinal de contas damos um exemplo de cidadania, de democracia, de soberania, porque pusemos o pé à frente da Europa e digo, não senhores, quem manda aqui neste jardim à beira-mar plantado somos nós, e estamos nós a mandar. Epá, e acho que o somatório daquilo que tudo falámos positivo é esse, é que recuperamos a soberania, recuperamos a união, e apesar das divisões internas que existem, eu não considero que nenhum líder, nenhum partido político não se sinta hoje em dia orgulhoso de ser português. Só queria acrescentar, e também dando um bocadinho de força àquilo que eu concordo integralmente com o João, tudo isto só foi possível porque as pessoas que neste momento lideram os cargos mais importantes do país têm uma mente suficientemente aberta para estar além das limites e das fronteiras partidárias para colocar o interesse nacional em primeiro lugar. Foi o caso não só de António Costa, mas também e essencialmente de Marcelo Rebelo de Sousa. Como vocês sabem, eu fui o mais crítico aqui em relação a Marcelo Rebelo de Sousa e agora sou eu que tiro o chapéu se eu tivesse, porque tem sido um presidente exímio, que voltou a dar a entender o porquê. Se houvesse eleições presidenciais neste momento, ganhava por 99%. Não, eu acho que era a lista única. nem sei quem é que se apresentava. Era a lista única. Quem se apresentasse era só mesmo para ter começado. Eu apenas para terminar o Nacional, também senti bastante orgulho na eleição de António Guterres como secretário-geral da ONU. Isso é internacional. Apesar de ser nacional, é internacional. É nacional porque é português. Sim, mas é internacional porque é o maior diplomata do É um nacional que entrou no mundo. internacional. Exatamente. É nacional, é dos nossos. Sim. O que é nacional é bom. Por isso é que quis incluir esse ponto, essa situação no ponto na parte nacional. Sim. Acho que foi fantástico. Foi fantástico. É evidente, cá está, como já falámos anteriormente, vamos esperar para ver o que é que o homem irá fazer. Mas foi fantástico, e mais pela forma da eleição. Totalmente, é isso que queria dizer. A eleição foi totalmente diferente das anteriores e o homem foi um exemplo, porque toda a gente confiou, desde a primeira ronda de votações até à última, confiou no engenheiro António Guterres para liderar apenas a ONU. Mais uma vez, como o Miguel dizia, que fizemos história porque conseguimos inverter um bocadinho aquilo que era a tendência e conseguir que um governo se afirmasse. Aqui também conseguimos que, pela capacidade e pela competência de um homem, todos os outros esquemas que estavam à volta inerentes caíssem por terra e ele conseguisse, com mérito próprio, chegar ao cargo. E isto contra os desejos de algumas potências mundiais. E como disse o Rodrigo Guedes de Carvalho, não aprenderam a dizer António Guterres. E não Gutierrez. António Guterres. É a parte espanhola, está a funcionar. Bem, Nacional encerrado.